Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe com sua paz e com sua alegria. Derrame abundantemente o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para tudo aquilo que fizermos, no serviço a Ele ou no nosso cotidiano, seja iluminado pelo seu Espírito Santo para só fazermos a sua vontade. Estamos no 5º dia da nossa novena em preparação para a grande celebração da festa de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse nosso 5º dia, nós vamos falar sobre o dom da profecia. Peçamos o auxílio do Espírito Santo para esta reflexão. Espírito Santo, que nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Amém. Volto a insistir com vocês a cada dia. Não deixem de rezar na íntegra a consagração ao Espírito Santo, para que na sua oração você seja iluminado segundo a vontade de Deus. Esta oração é poderosíssima. Ela tem palavras que se transformarão em ações. A nossa vontade, o nosso espírito, experimente. Vamos então ao dom da profecia. A profecia não quer dizer necessariamente predição de futuro, mas em geral trata-se de uma mensagem, de uma exortação, de encorajamento que Jesus quer dar a uma comunidade, quer dar a um grupo de oração, quer dar a uma assembleia que esteja reunida em seu nome, ou alguém presente naquele local com problemas particulares e que mantém a pessoa aprisionada numa ansiedade. E naquele momento, o Espírito Santo age sempre no sentido de vir nos libertar e nos deixar mais leves para uma vida na sua presença. Nos diz primeira carta de São Paulo aos Coríntios 14, 1 e 3. Buscai o amor e aspirai os dons do Espírito, principalmente a profecia. Aquele que profecia fala aos homens, edificando, exortando, confortando. A primeira palavra, no versículo 1, diz: buscai o amor. Sobretudo, o amor. Nenhum dom exercido sem a caridade para nada serve, já nos diz São Paulo no hino da caridade. O maior de todos os dons é sempre o amor. Então, aspirai os dons do Espírito Santo, principalmente a profecia, pelo alento que esta profecia vem a trazer para aquele grupo que recebe esta mensagem do Espírito Santo através de uma pessoa. Por meio do dom da profecia, Deus fala claramente de forma simples e direta. A profecia costuma acontecer depois de um momento de louvor, que a comunidade, a assembleia, grupo de oração faz para Deus. Depois daquele intenso momento de oração em línguas, um canto em línguas, a comunidade se silencia e ao silenciar, Deus pode proferir uma profecia a uma pessoa. E esta pessoa, depois deste momento de silêncio, irá dizer à assembleia o que foi que Deus colocou em seu coração. Ele sempre irá dizer na primeira ou na segunda pessoa. Ele diz ele mesmo através da pessoa, a pessoa é o sujeito ao qual ele vai utilizar para falar aquela profecia. Ele pode dizer no sentido global, se a comunidade está passando um momento difícil, não temas. Ou ele pode dizer a uma pessoa específica, que nem quem está dizendo sabe quem é, mas de repente a pessoa tem um problema na justiça, e ele pode dizer: não se preocupe, tudo acabará bem. Ou
como nós estamos passando um momento terrível de pandemia, como seria bom nós estarmos em um momento de oração e depois de um grande momento de louvor, ouvirmos o Senhor dizer para nós: não se preocupe, tudo irá passar em breve. Gostaríamos tanto de ouvir algo assim. Então é assim que Deus fala, a sua profecia sempre vem para acalentar ou exortar. Rezem mais. Eu, o Senhor, peço a vocês, se coloquem mais em oração, se convertam. Então ele vem acalentar, ele vem exortar, mas é sempre o Senhor quem fala. Vamos também ver o que Paulo nos diz com relação à forma que a Assembleia deve utilizar deste dom. Ele nos diz: quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros façam discernimento. Se, porém, o outro ali presente for feita uma revelação, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, 29. Paulo explica o porquê. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. Aliás, os espíritos dos profetas estão sob o controle dos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14, 31 a 33. O autêntico profeta, sob o impulso do Espírito, não perde nem o controle de si, nem a liberdade, e pode regular o exercício do carisma, assim como o dom de línguas ou qualquer outro dom. A pessoa sempre estará em seu próprio domínio, ela só se empresta ao Senhor e com toda a liberdade de filho de Deus, ele exerce esse ministério com gratuidade, com reconhecimento e agradecimento, ao menos deveria. Ele não é obrigado. Mesmo que ele receba a revelação desta profecia, é bom que ele fale para a edificação da Assembleia. E é bom que ele fale enquanto a Assembleia está reunida. Mas ele não é obrigado a falar, ninguém o obriga a falar. A liberdade de filhos nos dá a força de, ao colocar os dons em ação, seja o próprio Espírito que faça através de nós, mas sempre com a liberdade e a veracidade daquilo que está se dizendo. Ninguém nunca fale em nome de Deus contra a sua doutrina, por exemplo. Ninguém nunca fale em nome de Deus uma mentira, porque Deus não mente. Deus é o Deus da verdade, Deus nunca engana e nem se engana, então a sua doutrina é única. Então, aquele que vai proferir a profecia, ele é uma pessoa da verdade e deve então dizer a autenticidade daquilo que Deus revela, se é o Espírito de Deus, o qual move esta pessoa. Por isso, não é necessário que uma pessoa seja santa para Deus dar a ela o dom da profecia, mas existe alguns favorecimentos. A pessoa, para conhecer a verdade de Deus, ela tem que conhecer sua palavra. Então é bom que a pessoa seja uma pessoa de oração, uma pessoa dedicada à leitura da palavra de Deus diariamente. Conhecendo a vontade de Deus, fica mais fácil para que Deus fale através dela. Nos diz Paulo, então, em 1 Coríntios 14, 4. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém, o que profetiza edifica a igreja. Se é para edificação da igreja, que nós possamos dar ao Senhor a liberdade desta ação em nossa vida. Paulo, então, conclui aludindo novamente aos carismas da profecia e das línguas. E sintetiza o seu ensinamento em 1 Coríntios 14, 39 e 40. Em suma, meus irmãos, aspirai ao dom da profecia e não impeçais que se fale em línguas,
mas que tudo se faça como convém e em boa ordem. 1 Coríntios 14, 39 e 40. Pois há um critério de julgamento, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Assim como eu disse para vocês sobre o dom de línguas, há uma harmonia, há essa ordem que ele disse. As pessoas não saem falando uma junto com as outras desordenadamente. Interpretação dela dizendo uns atropelando os outros. Não. Um e o mesmo Espírito que move a profecia e a interpretação. Que move um profetizando ou o outro profetizando. Então, quando um fala, o outro cala. Quando um interpreta, o outro completa. Mas nunca na desordem. E aquele que desobedece a estas ordens, como diz Paulo, está profetizando da própria carne, não do Espírito. Então peçamos ao Espírito Santo que sejamos abertos aos seus dons, para um bem comum, para a edificação da nossa comunidade, da igreja, da assembleia reunida. Mesmo que nesta pandemia não possamos estar em nossos momentos juntos, Deus pode edificar-nos quando estamos nos nossos momentos de oração coletivos. Peçamos então ao Espírito Santo que envie o seu Espírito Santo para que nós possamos continuar a sua missão neste mundo, libertando as pessoas, dando a elas a força de uma oração espiritual que as complete, que Deus seja tudo em todos. Envia-nos, Senhor, o teu Espírito Santo. Estamos abertos aos teus dons. Não olhe, Senhor, para a nossa pequenez, mas olhe para o nosso desejo de sermos servos úteis, servos libertadores, servos que edifiquem, coloquem fogo, fogo do teu amor, o fogo do teu Espírito Santo, para que as pessoas o vejam, o conheçam. Sejamos sal, sejamos luz, Senhor. Tudo isso vos pedimos, por intercessão da Virgem Maria Santíssima, de São José. Coloca ordem, Senhor, profetiza na nossa casa, na nossa família. Tantas pessoas desorientadas com notícias ruins. Profetiza coisas boas em nossa casa, Senhor. Que o nosso lar seja uma igreja doméstica que ilumine aqueles que estão nas trevas. Obrigada, Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz e na alegria do Senhor e nos veremos no próximo vídeo, o 6º da nossa novena de Pentecostes.